Boa tarde, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá nessa videoaula falar, sobre a correção, do PET 6 de Geografia, referente, ao terceiro ano do ensino médio. Nós vamos começar pela primeira semana, E a temática trabalhada na primeira semana foi sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos à atividade 1. A Primeira Guerra Mundial estendeu-se de 1914 a 1918, fruto das transformações que aconteciam na Europa, nas quais fizeram diferentes nações entrar em choque, sendo, assim, considerada um marco extremamente importante na história da humanidade. Aponte e explique os fatores que causaram a Primeira Guerra Mundial e o estopim que levou a esse confronto. Então, as causas, fatores que deram início, ao conflito da Primeira Guerra Mundial, nós podemos destacar as rivalidades econômicas entre as potências europeias naquele período, potências europeias como França, Alemanha, que eram nações rivais, a presença do Reino da Grã-Bretanha, representado pela Inglaterra, também apoiando a França nessa rivalidade contra a Alemanha. Nós vamos ter também, a influência econômica e política também dos Estados Unidos, que tinham interesse econômico nessa região da Europa, porque essas potências europeias eram importantes consumidores das mercadorias produzidas pelas empresas americanas. Então, além das rivalidades econômicas, entre as potências europeias, mais os Estados Unidos aqui no continente americano, nós vamos ter também, as tensões nacionalistas e as alianças militares que foram se formando com a reunião de alguns países que já estavam se organizando, militarmente, caso houvesse um confronto imediato entre elas. O que foi o estopim? O estopim foi a gota d'água, que faltava cair, para dar início a esse levante da Primeira Guerra Mundial. O estopim, para o início da Primeira Guerra foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro. Então, essa é a resposta da atividade 1. Para a atividade 2, contextualize os desmembramentos da Primeira Guerra Mundial e a participação brasileira nesse conflito. Então, quais os desmembramentos da Primeira Guerra Mundial? Nós vamos ter a formação de duas alianças militares, a formação da Tríplice Entente e a formação da Tríplice Aliança. Então, no lado da Tríplice Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá e Japão entraram no confronto. Quais países eram os países formadores da Tríplice Entente? O Império Russo, França e Inglaterra. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária, Império Alemão e Itália. O Brasil participou do conflito enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. Os países que formaram a Tríplice Aliança inicialmente: Alemanha, o Império Austro-Húngaro
e a Itália. Então, esses foram os 3 países formadores da Tríplice Aliança. Só que a Itália, o governo italiano vai ser convencido pelos governos dos países da Tríplice Entente a não apoiar a Alemanha no evento da Primeira Guerra Mundial. Nós vamos ter aí o que? A promessa para o governo italiano de ganhos territoriais em formas de colônias, tanto territórios na Europa, como também aumentar as posses territoriais da Itália no continente africano. Então, em volta dessa promessa, o governo italiano ele sai da Tríplice Aliança, ele deixa de apoiar a Alemanha e vai apoiar os países da Tríplice Entente. Então, ficando somente a Alemanha e o Império Austro-Húngaro nessa batalha da Primeira Guerra Mundial como países principais da Tríplice Aliança. E a participação do Brasil foi uma participação, né, nessa Primeira Grande Guerra Mundial, foi uma participação menor, tá? Em que o Brasil não enviou soldados para atuar nas frentes, né, de combate. O governo brasileiro somente enviou enfermeiros e medicamentos para, né, ajudar os países da Tríplice Entente. Na atividade 3, com o fim da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações em 28 de abril de 1919, pela Conferência da Paz de Versalhes, uma espécie de tribunal supranacional. Qual era o objetivo desse tribunal? O objetivo, né, do tribunal supranacional era reunir todas as nações da Terra e, através da mediação e arbitragem entre as mesmas em uma organização, manter a paz e a ordem, evitando assim conflitos desastrosos como o da guerra que tinha acabado de devastar a Europa. Então, esse tribunal foi criado com esse objetivo. A Conferência de Paz de Versalhes, ela culminou com o Tratado de Versalhes, que iria punir rigorosamente os países que provocaram o evento da Primeira Guerra Mundial. Então, seja Alemanha e Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ao fim da Primeira Guerra Mundial, ele foi totalmente desmembrado e vai permitir o surgimento de novos países nessa região da Europa. E o país que vai ser gravemente punido com o Tratado de Versalhes vai ser a Alemanha, tá? Então, ela vai sofrer cláusulas que irão promover o quê? Uma total paralisia a esse país, tá? Como forma de puni-la por ter iniciado a Primeira Guerra Mundial. Atividade 4. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, considerou a Alemanha responsável pela Primeira Guerra Mundial. Nessa ocasião, a imprensa alemã taxou o tratado de injusto e chamou-o de dictat. Descreva as cláusulas impostas à Alemanha pelo referido tratado. Então, quais são as principais cláusulas que vão ser impostas à Alemanha e vão fazer com que a Alemanha fique paralisada durante algum período? Essas cláusulas, pelos países vencedores da Primeira Guerra Mundial, teriam que fazer com que a Alemanha não fosse uma nova ameaça aos planos de expansionismo da França, da Inglaterra, aos planos de expansionismo também dos Estados Unidos. Então,
Essas cláusulas, elas queriam fazer com que a Alemanha ficasse paralisada, quietinha no canto dela, não ser uma nova ameaça, né, pelas próximas 5, 6 décadas. Então, quais vão ser essas cláusulas? A Alemanha teve seu exército reduzido a 100 mil homens, sua indústria bélica controlada, perdeu os territórios conquistados. A sua indústria bélica, ela passou a ser controlada pelos países da Tríplice Entente, tá? Os territórios conquistados, ela teve que devolver aos países que eram, né, que tinham essa posse desses territórios conquistados durante a Primeira Guerra Mundial. Teve que devolver para a França a região da Alsácia-Lorena, que é uma região riquíssima em recursos minerais, e essa região foi a primeira região a ser dominada pela Alemanha, porque para a Alemanha é uma região considerada essencial para o desenvolvimento da indústria alemã. A Alemanha também teve que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. Então, todos os gastos que os países da Tríplice Entente tiveram ao entrar na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha também teve que pagar, né, em dólares, né, em moeda, esses prejuízos aí. Então, essas foram as cláusulas principais, né, impostas à Alemanha pelo Tratado de Versalhes. Na atividade 5, o fim da Primeira Guerra Mundial também marcou a reconfiguração do mapa europeu, após as mudanças ocorridas. O que é uma reconfiguração do mapa europeu? Tá? Uma nova disposição das fronteiras que irão sofrer modificações devido ao fato, né, da extinção do Império Austro-Húngaro e também do Império Otomano. Tá? Nós vamos ter a questão do surgimento de novos países. O Império Russo, que entrou na Primeira Guerra Mundial, ao lado da Tríplice Entente, ele teve que sair da Primeira Guerra devido, né, à Revolução Socialista que ocorria em seu território. Então, após a Primeira Guerra Mundial, essa reconfiguração vai ser marcada por impérios que deixaram de existir e dando lugar a países que vão surgir no continente europeu e vão passar a, né, estar presentes no novo mapa do continente europeu. Então, a resposta: os impérios centrais alemão, austro-húngaro e otomano entraram em colapso, passaram por processo de fragmentação. Então, essa fragmentação vai fazer com que esses impérios deixassem de existir, permitindo, né, o surgimento de novos países no espaço europeu. O Império Russo também perdeu uma parte do seu território. O Império Alemão foi obrigado a devolver a Alsácia-Lorena para a França. As antigas colônias alemãs também foram cedidas à França e ao Reino Unido. Reconheceram a independência da Polônia, Tchecoslováquia, Hungria e Iugoslávia. Então, terceiro ano, terminamos aqui a correção da semana 1 de Geografia, do PET 6. Vamos agora à correção da semana 2. A temática da segunda semana no PET 6 foi a questão da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Na verdade, a Segunda Guerra Mundial ela vai ser um desmembramento, né, da Primeira Guerra Mundial. Atividade 1. Explica as principais causas que fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial e como podemos dividir essa guerra. As causas que vão fazer eclodir a Segunda Guerra Mundial, elas são uma consequência da Primeira Grande Guerra Mundial.
Então, ao fim de 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, até 1939, quando inicia a Segunda Guerra Mundial, tá? Nós vamos ter todo um conjunto de fatores que vão se acentuar nesse período entre guerras e que vão o quê? E que vão permitir o início de uma nova grande guerra mundial, que é a Segunda Guerra Mundial. Várias causas, então vamos à resposta. Várias causas fizeram eclodir a Segunda Guerra Mundial. Em partes, foi decorrente das consequências da Primeira Guerra Mundial, que culminou com a derrota alemã e a assinatura do Tratado de Versalhes. Outros fatores importantes que também foram essenciais para o início da Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão Econômica, ou seja, a crise econômica de 1930, a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes à Alemanha, e à população alemã, que vão provocar o quê? Um sentimento, de injúria, por parte da população da sociedade alemã, um sentimento de desprezo, tá, em relação aos países que ganharam a Primeira Guerra Mundial. Então nós vamos ter aí, tá, o acentuamento do nacionalismo germânico, que vai dar início a um novo processo de organização política na Alemanha. O desejo de expansão germânica, então o contínuo desejo de expandir os territórios da Alemanha, o sentimento de revanche por parte dos alemães, esse revanche contra a França. Nós vamos ter a ascensão do fascismo na Itália, e a ascensão do nazismo na Alemanha. Na atividade 2, o rompimento pelos nazistas do Pacto Germano-Soviético, firmado entre a Alemanha e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, no ano de 1939, fez com que a União Soviética entrasse na Segunda Guerra em 1943. O que foi o Pacto Germano-Soviético e como a Alemanha quebrou esse pacto? Esse pacto, objetivamente, ele previa o quê? Que a Alemanha não podia invadir a União Soviética em caso de guerra, e nem a União Soviética podia invadir a Alemanha em caso de guerra. Então, era basicamente esse pacto germano-soviético. Só que a Alemanha, sendo dirigida por Adolf Hitler, irá quebrar esse pacto germano-soviético. O Pacto Germano-Soviético foi um acordo diplomático militar estabelecido entre o então Terceiro Império Alemão, a Alemanha nazista, e a União Soviética, estabelecendo alguns acordos econômicos entre os dois países e a possibilidade de divisão entre as duas nações dos territórios que então pertenciam à Polônia. Estabelecido antes do início da Segunda Guerra Mundial, era uma espécie de garantia de que cada um dos dois países, que eram rivais ideológicos, não atacassem o outro em um momento de vulnerabilidade, o que garantiu aos soviéticos mais tempo para se preparar para a inevitável guerra contra os nazistas. Atividade 3. Os Estados Unidos entraram fundamentalmente na Segunda Guerra Mundial no ano de 1941. Quais foram os principais fatores que causaram a entrada dos Estados Unidos na guerra? Então, a principal causa que irá levar a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial
foi o ataque à base naval estadunidense de Pearl Harbor, realizado em 7 de dezembro de 1941. Tá? O ataque foi feito por aviões japoneses que destruíram essa base militar estadunidense, né, e mataram milhares de militares que lá estavam. Então, esse fator é que vai marcar o início do conflito entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial, né, a entrada dos Estados Unidos apoiando França, apoiando a Inglaterra, apoiando a União Soviética nessa aliança militar contra Japão, Itália e Alemanha. Então, marcou o início do conflito entre Estados Unidos e Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Esse ataque foi uma tentativa fracassada de destruir a frota naval dos Estados Unidos, que estava no Havaí. A destruição completa da frota americana era fundamental para que o Japão continuasse o seu projeto de conquista e expansão territorial sobre as ilhas do Pacífico. O ataque a Pearl Harbor fazia parte do projeto de expansão territorial que o Japão havia colocado em prática desde a década de 1930. Para a atividade 4. Nos dias 6 de junho de 1944, deu-se a maior operação militar aeronaval da história. Naquela data, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha lançaram-se nas praias da Normandia, região da França Atlântica, né, no litoral da França, né, dando início à libertação europeia do domínio dos nazistas. As derrotas alemãs intensificaram-se após a invasão da Normandia pelas forças militares dos Estados Unidos e do Reino Unido para recuperar os territórios franceses. Como ficou conhecido esse episódio? Então, esse episódio ficou conhecido como Dia D, realizado em 6 de junho de 1944, e essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, que foi ocupada pelos alemães desde o ano de 1940, e abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou a pressão sobre os alemães. No dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia, no litoral da França. Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler cometeu suicídio e em maio de 1945, a Alemanha rendeu-se. Na atividade 5, o lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945 provocou a rendição incondicional do Japão na Segunda Guerra. Nesse momento, o mundo ocidental vivia a dualidade ideológica, capitalismo e socialismo. Nesse contexto, o lançamento da bomba está relacionado com o descompasso entre o desenvolvimento da ciência, financiado pelos estados beligerantes, e os interesses da população civil. B. A busca de hegemonia dos Estados Unidos, que demonstraram seu poder bélico para conter no futuro a União Soviética. C. A persistência da luta contra o nazifascismo pelos países aliados, objetivando a expansão da democracia. D. A difusão de políticas de cunho racista associadas a pesquisas que comprovassem a superioridade da civilização europeia.
Então, a alternativa mais correta vai ser a alternativa B. A busca de hegemonia dos Estados Unidos, que demonstraram seu poder bélico para conter, no futuro, a União Soviética. Para a atividade 6, analise em verdadeira, V, ou falsa, F, as afirmativas abaixo sobre os resultados da Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Depois reescreva as falsas, corrigindo-as. Frase 1. Nela morreram cerca de 50 milhões de pessoas, a maioria constituída por civis. Contribuíram para isso os bombardeios indiscriminados, as grandes cidades e os campos de extermínio nazistas, que dizimaram cerca de 6 milhões de pessoas, entre judeus, ciganos, comunistas e homossexuais. Frase verdadeira. Terminada a guerra, o mundo se tornou um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Essa nova fase marcou o início de uma paz entre as nações após anos de guerra. Frase 2 é falsa. A frase 3. O Canadá foi um dos países beneficiados economicamente com a guerra. Produziu 16 mil aviões e 3 milhões de toneladas de navios para ajudar os ingleses. Em poucos anos, montou sua indústria de alumínio, passou a usar níquel e cromo em grande escala e dobrou a produção de aço. Os maiores benefícios econômicos, contudo, foram obtidos pelos Estados Unidos, cuja produção industrial dobrou nesse período. Essa frase é verdadeira. A penúltima frase. As 4 potências vencedoras, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram entre si o território alemão em 4 zonas de ocupação. A criação da frase falsa. A criação da Organização das Nações Unidas se deu em 1918 na cidade de São Francisco, Estados Unidos, como resultado das conferências de paz realizadas no final da Primeira Guerra Mundial. Frase falsa também. Atividade 7. Qual o interesse alemão na região de Stalingrado? Como terminou essa batalha? A cidade de Stalingrado estava situada na região do Cáucaso, às margens do rio Volga, sendo estrategicamente importante, já que ela estava no centro das rotas fluvial e ferroviária das matérias-primas de petróleo e minério de ferro caucasianos. Dominar Stalingrado significava, para os nazistas, controlar parte significativa da indústria de base da União Soviética, além de estrangular o país, deixando Moscou isolada. A Batalha de Stalingrado foi a maior batalha travada durante a Segunda Guerra Mundial. Ocorreu entre os exércitos alemães e soviéticos de julho de 1942 a fevereiro de 1943 e resultou na morte de aproximadamente 2 milhões de pessoas. O esforço gigantesco realizado pelos soviéticos e o esgotamento da força dos exércitos alemães resultaram em uma vitória soviética fundamental para o destino do conflito. Vamos agora à semana 3 do PET 6 de Geografia. A temática da semana 3 vai ser a Guerra Fria. A Guerra Fria foi o nome dado a um conflito após a Segunda Guerra Mundial, 1945,
envolvendo dois países que adotavam sistemas político-econômicos opostos. Quais foram os dois países protagonistas da Guerra Fria e qual era a sua ideologia? Então, a Guerra Fria ela foi uma disputa ideológica envolvendo, né, os campos econômico, político, militar, entre duas grandes potências econômicas, e envolvendo também, né, dois grandes sistemas econômicos rivais, o capitalismo e o socialismo. Então, essa disputa ideológica ela vai ser travada entre o bloco comunista, que tinha como sistema econômico socialismo, e liderado pela União Soviética. E do outro lado, o bloco capitalista, que tinha como sistema econômico o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos da América. Na atividade 2, para garantir a sua influência sobre seus blocos, americanos e soviéticos criaram planos e alianças. Descreva sobre os planos econômicos e político-militares criados pelos dois blocos durante a Guerra Fria. No âmbito econômico, os Estados Unidos iniciaram a doutrina Truman, ideologia para conter o comunismo na Europa, porque a maioria dos países europeus eram capitalistas e eram consumidores, né, diretos de tudo que as empresas americanas produziam. Então, se esses países europeus fossem dominados pela União Soviética, os Estados Unidos iriam perder um grande mercado consumidor no continente europeu. Por isso que a doutrina Truman ela foi criada, né, para conter o comunismo na Europa e evitar essa ameaça de dominação soviética sobre, né, em cima dos países parceiros dos Estados Unidos. Uma das etapas dessa doutrina vai ser o Plano Marshall, um plano de recuperação econômica e estrutural da Europa destruída pela guerra. A União Soviética ela criou para tentar frear, né, o avanço da doutrina Truman com o Plano Marshall. A União Soviética ela vai criar o Comecon, que é um plano que visava a integração econômica das nações soviéticas e o impedimento de seus aliados se interessar pelo capitalismo. Já no âmbito político e militar, nós vamos ter a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, a chamada OTAN, criada pelos Estados Unidos e que vai ser o quê? Uma organização que vai auxiliar os países capitalistas, tanto na Europa como na África, na Ásia, Oceania e na América, a proteger os seus territórios, né, a proteção de suas fronteiras e criando bases para impedir, né, a aproximação de forças soviéticas, tá? E esse monitoramento aí dessas fronteiras. Do lado soviético, nós vamos ter a criação do Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética. Esses acordos tinham o objetivo de manter alianças para se proteger em casos de ataques. Na atividade 3, considerando o contexto mundial na década de 1960 e a corrida espacial, podemos considerar, número 1, a conquista da Lua e os consequentes avanços tecnológicos, frutos dessa realização, só podem ser compreendidos no contexto da Guerra Fria, período em que duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, lutavam pela hegemonia política e militar do mundo.
Frase 2. Na verdade, a União Soviética não representou uma ameaça à hegemonia norte-americana durante a corrida espacial, uma vez que nesse período os soviéticos desenvolveram em parceria com os Estados Unidos as estações espaciais para pesquisa científica na órbita da Terra. Frase 3. Decididos a superar os soviéticos, os Estados Unidos criaram a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, e cumpriram o desafio proposto pelo então presidente John Kennedy de levar um astronauta até a Lua e trazê-lo de volta em segurança. Frase 4. Com o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética perderam interesse pela corrida espacial e passaram a priorizar a luta contra o terrorismo, principalmente após a invasão do Iraque e do Afeganistão e os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. Frase 5. A corrida espacial teve início com o lançamento do Sputnik, primeiro satélite artificial da Terra, pela União Soviética, que anos depois mandou para o espaço o cosmonauta Yuri Gagarin, pioneiro das missões tripuladas. Estão corretas, né? As frases 1, 3 e 5 que estão contidas na alternativa D. Vamos agora, tá? A semana, continuando aí, né? A semana 3, na atividade 4. Nas décadas finais do século XX, a União Soviética passou por uma série de transformações que levaram ao fim do socialismo. Quais foram essas mudanças que marcaram o fim da Guerra Fria? Várias mudanças foram observadas para que ocorresse o fim da Guerra Fria. A partir da década de 1970, a economia começou a entrar em crise, o país estava em atraso tecnológico e econômico em relação às grandes potências mundiais, principalmente em relação aos Estados Unidos, em relação à França, em relação à Inglaterra, em relação à Alemanha Ocidental e também em relação ao Japão. E os indicadores sociais começaram a cair. O envolvimento do país na guerra do Afeganistão e o acidente nuclear de Chernobyl em 1986 contribuíram para o fim da União Soviética, pois impuseram pesados gastos em uma economia fragilizada. Atividade 5. Em 3 de outubro de 1990, a República Federal da Alemanha e a República Democrática Alemã se tornaram um só país, celebrando a queda do Muro de Berlim e o fim do poder soviético sobre a República Democrática Alemã. Sobre esse acontecimento, é incorreto afirmar que a alternativa A é que vai ser a marcada. O fim da República Democrática Alemã foi resultado da influência norte-americana que financiou os movimentos de oposição naquele país, logrando com isso enfraquecer a União Soviética. Atividade 6. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre Estados Unidos e União Soviética. Porém, resultou em conflitos armados ao redor do mundo, em uma disputa que ocorreu em diversas regiões.
Explique como os conflitos abaixo influenciaram na Guerra Fria. Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia ela foi travada entre 1950 e 1953, com o envolvimento de soldados americanos e soviéticos. Foi resultado da divisão da Coreia, feita por americanos e soviéticos em 1945. O norte, governado por comunistas, formou-se a Coreia do Norte, e o sul, governado por um governo capitalista, formou a Coreia do Sul. Os norte-coreanos invadiram o sul da Coreia para reunificar o país. O conflito foi encerrado sem vencedores. Então, até hoje, a Coreia é dividida entre dois países, Coreia do Norte e Coreia do Sul. Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã aconteceu entre 1959 e 1975. Nessa guerra, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul travaram um conflito, como na Coreia. Os americanos, em socorro dos sul-vietnamitas, invadiram o país e lutaram contra o Vietnã do Norte. Essa guerra custou caro para os Estados Unidos e custaram milhares de vidas, e ele se retirou do país em 1973, derrotado. Em 1976, o país foi unificado sob o domínio do Vietnã do Norte. C. A crise dos mísseis em Cuba. A crise dos mísseis aconteceu em Cuba em 1962. Cuba havia se aliado aos soviéticos por causa dos embargos americanos. Em 1962, os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba e deu início a uma crise diplomática com os Estados Unidos. Isso prejudicou a imagem do presidente americano, John Kennedy. Com isso, ameaçaram os soviéticos de guerra caso os mísseis não fossem retirados. 2 semanas depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba e, em troca, os americanos retiraram mísseis instalados na Turquia. D. Guerra do Afeganistão. A Guerra do Afeganistão ocorreu quando os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, em apoio ao governo comunista. O país contra os rebeldes fundamentalistas islâmicos que atuavam no interior afegão. Ao longo de 10 anos de conflito, os soviéticos lutaram em vão contra as forças rebeldes. Exauridos economicamente, os soviéticos se retiraram do país em 1989. Vamos agora à correção da semana 4 do PET 6 de Geografia do 3º ano. Na atividade 1, lembrando que a temática do PET 6 serão os conflitos, alguns conflitos mundiais. Então, na atividade 1, na esteira da discórdia entre judeus e palestinos, nos territórios por eles disputados, está o movimento sionista, apontado por muitos como um dos principais elementos relacionados ao aumento das tensões entre ambos os lados da questão. De toda forma, o sionismo não é a causa do problema em si, mas um de seus fatores históricos mais importantes. O que é o sionismo e qual a sua relação com o conflito na Palestina? O sionismo é o termo utilizado para se referir a um movimento político que surgiu na comunidade judia europeia no final do século XIX e defendia a ideia de formação de um Estado nacional que abrigasse os judeus na Palestina. Quando surgiu o sionismo, não tinha apenas
um caráter nacionalista, mas era um movimento que visava colonizar definitivamente a Palestina. Atividade 2. Quais os principais fatores responsáveis pelos conflitos no continente africano? Os conflitos na África são motivados basicamente por disputas territoriais, golpes de Estado que geraram crises políticas, rivalidades tribais motivadas por questões étnico ou religiosas, disputas por água ou recursos minerais e imersão do povo na miséria. Essas motivações são provenientes da colonização do continente, da Guerra Fria, da intervenção de terceiros estados e de eleições conturbadas. Atividade 3. Associa os conflitos africanos aos seus respectivos países. Número 1. O conflito de ordem religiosa iniciado em 2009 pelo grupo terrorista Boko Haram vitimou mais de 15.000 pessoas. Ele está relacionado ao país Nigéria. 2. Guerra civil realizada entre os anos de 1990 e 1994 entre os povos Tutsis e Hutus. Essa guerra está relacionada ao país Ruanda. 3. Conflitos motivados por vários grupos armados que culpam o governo de discriminar grupos minoritários. Está relacionado ao país Mali. 4. Com 2 décadas de violência e guerras internas entre governo e terroristas, esse país tem gerado o maior fluxo constante de refugiados e deslocamentos internos. Está relacionado à Somália. 4. Quem são os refugiados e quais os problemas sofridos por esse grupo de pessoas? Os refugiados são pessoas que se encontram fora do seu país por causa de diversos fatores, como temor por perseguição religiosa, perseguição por motivos de raça, nacionalidade, opinião política ou participação em grupos sociais e que não possa ou queira voltar para casa. Os principais problemas sofridos pelos refugiados são preconceito, discriminação, vítimas do desemprego e muitas vezes passam fome, sofrem abusos. Na atividade 5, a busca incessante pela independência promoveu o surgimento de movimentos nacionalistas importantes nas últimas décadas, dentre eles os movimentos basco e curdo. Descreva a luta desses 2 povos e as consequências geradas. O povo basco está distribuído no nordeste da Espanha e o sudeste da França. Essa etnia luta pela independência política e territorial há pelo menos 40 anos. Os bascos conservam seus aspectos culturais como língua, costumes e tradições. Em 1959 foi criado um movimento com ideais socialistas e separatistas denominado ETA. Com seu surgimento surgiram atentados às autoridades políticas. Os curdos são originários do Oriente Médio e calculam-se que existam 30 milhões de curdos espalhados pelo mundo. Faziam parte do Império Turco-Otomano e não recebeu um território para construir um país independente após a Primeira Guerra Mundial. Hoje lutam por um território autônomo e estão na linha de frente contra
o Estado Islâmico. Atividade 6. O conflito interno na Colômbia dura mais de 50 anos e deixou cerca de 250 mil mortos. Sobre esse conflito, descreva os seus participantes, suas ideologias e como eles financiavam suas atividades e qual a realidade hoje. Em 1964, liberais colombianos fundaram as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, conhecida como FARC-EP, influenciados pelos ideais de Fidel Castro, buscaram a criação de um Estado socialista, refletindo até hoje no cenário político da Colômbia. Os Estados Unidos pressionaram o exército colombiano para combater o comunismo, porém, os rebeldes reagiram e criaram outro grupo de esquerda, o Exército de Libertação Nacional, que se juntou às Farc, com o mesmo ideal marxista. A guerra civil se tornou ligada ao tráfico de drogas e sequestro de civis. Em 2016, o presidente e o líder da guerrilha assinaram um cessar-fogo. Em 2017, as Farc entregaram armas à ONU. As armas pesadas estão sendo localizadas e destruídas. Atividade 7. Analise as assertivas abaixo referente a Caxemira e marque verdadeiro ou falso. A Caxemira é uma região disputada tanto pela Índia quanto pelo Paquistão em virtude de localizarem nessa área as nascentes dos rios Indo e Ganges, além de outras razões, verdadeira. A Índia e Paquistão travaram 3 guerras desde a independência da Inglaterra em 1947. 2 delas foram por disputas da Caxemira, verdadeiro. A Índia controla 40% da Caxemira, o Paquistão 1/3 e a China o resto da Caxemira, verdadeiro. Os muçulmanos são maioria na região e há 12 anos começaram a lutar pelo separatismo num conflito que já matou mais de 33 mil pessoas. O Paquistão propõe um plebiscito para definir o futuro da área. A Índia prefere a mediação internacional, verdadeiro. Atividade 8. Faça um breve resumo sobre o que é, como surgiu, sua ideologia e prática do Estado Islâmico. O Estado Islâmico é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria, baseia sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. O Estado Islâmico espalha terror sobre a população das regiões que controla, perseguindo minorias e organizando ataques terroristas em outras partes do mundo. O Estado Islâmico impõe a Sharia, a lei islâmica. O grupo impõe punições a quem não segue o Corão, além de perseguir e matar cristãos, homossexuais e etc. Outros grupos que sejam também minorias. Eles mantêm a jihad, a chamada Guerra Santa, com a venda de petróleo, tráfico de mercadorias e doações de simpatizantes de várias partes do mundo. Atividade 9. Explique por que a Crimeia vive intensa instabilidade política. A Crimeia é uma província semi-autônoma da Ucrânia. Sua população utiliza o idioma russo e mantém-se mais vinculada a Moscou do que com a Ucrânia. Por isso é palco de instabilidade política. Essa península possui importância econômica
estratégica, pois é importante via de ligação entre o Mar Negro e o Mar de Azov, servindo também de entreposto comercial para a Europa, além de ser grande produtora de grãos e alimentos industrializados, e a Europa e os Estados Unidos objetivam diminuir a influência russa nas ex-repúblicas soviéticas. Terminamos aqui terceiro ano a correção das atividades da semana 1, 2, 3 e 4 do PET 6 de Geografia.